Chris Menberg, as maldições, elas realmente existem no aspecto de fechamento de caminhos ou então coisas que não dão certo para as pessoas, ou as pessoas estão vulneráveis? E como lidar com isso quando alguém se auto-intitula vítima de uma maldição familiar ou de qualquer tipo? Boa pergunta, hein? Será que maldição amaldiçoa de fato, né? Ou a gente acaba trazendo toda uma ideia e acaba sendo amaldiçoado sem bênçãos, amaldiçoado por si só, né? Porque também tem isso. A gente acaba acreditando tanto numa história por si só, que a vida começa a travar. Então, maldição existe. Então, você pode ser amaldiçoado, mas a inveja já é uma maldição, por exemplo. Então, eu posso dizer que um dos sentimentos mais complicados que nós temos e sofremos é a própria inveja. Isso não quer dizer que a maldição, a inveja, pegue, porque só pega se você de fato está com o teu campo super aberto. Então, qualquer problema que aconteça negativo na nossa vida é um problema nosso. Nós precisamos trazer para o nosso colo e resolver. Tem maldição familiar, então isso se usava bastante, né? Normalmente, disputa de terra, disputas financeiras, de cargos políticos, né? Que isso sempre existiu. E aí essa maldição é jogada. Quando acontece essa maldição, ela vai passando de geração em geração. No entanto, todavia, quando passa de geração em geração, pode ser também uma repetição de uma prática ali que você acredita que aquilo de fato aconteça e você vai levando de vida pós vida, ano pós ano. Então vira uma verdade. Sabe aquela mentira que vira uma verdade? Então vai passando, passando, e aquilo vira um monstro. Isso acontece também. Então aí já perde aquele ponto em que momento aconteceu essa maldição, foi jogada a maldição, de fato houve um trabalho, uma inveja muito grande sobre isso, ou a família passa a geração e você acredita. E aí todas as vezes uma geração passa para outra. Então a avó passa para os filhos e os filhos para os netos e assim vai. E uma outra coisa também é que, o ser humano está muito acostumado a terceirizar tudo. Então ele também chega um momento que ele terceiriza, mesmo que jamais ele tenha escutado na família que houve uma maldição, ele começa a dizer: "Só pode ser maldição familiar". E vira uma verdade também, e a partir desse momento começa-se a contar uma história sem fim que vira uma maldição. Então pode ser uma repetição de processos, pode ser uma repetição de crenças, e isso tudo vai limitando o seu desenvolvimento e vira uma verdade. Mas maldição também existe. Cris, deixa eu falar uma coisa sobre Deus, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre Deus, sobre deuses, sobre como as pessoas observam. As pessoas estão realmente procurando Deus ou você acha assim que elas procuram alívio, elas procuram melhoria, elas procuram o bem-estar e aí acabam parando em Deus? Eu acho que elas buscam um pertencimento, né? Fazer parte de alguma coisa ou de um lugar. Fazer com que a vida faça sentido. Porque quando nós buscamos esse Deus, que também eu posso comparar com a busca da espiritualidade, ao invés de alguém me pedir assim: "Olha, Cris, eu gostaria de melhorar o meu caminho espiritual, eu gostaria de aprender", ela vai buscar uma espiritualidade como se caísse do céu, como se ela pudesse apalpar mesmo e trazer essa espiritualidade para dentro. Deus também eu vejo nesse formato, como se ele tivesse ali na galeria e você então vai buscar aquele Deus para melhorar a tua vida em todos os sentidos, contanto que você não precise fazer muito esforço. Então esse Deus que a gente busca externo é exatamente uma terceirização das tuas questões, dos teus desafios, da tua vida.
Então, esse Deus, que eu venho pensando muito sobre ele, de verdade, e pode criar uma polêmica, então você está afim dessa polêmica aqui? Vamos lá, a gente Vamos lá? sempre gosta Então de vamos lá, eu botar o acho pessoal para pensar, tem que pensar, né. né, pode não concordar, tá tudo bem, pode concordar, discordar, gente, fica livre aí. Mas eu venho pensando muito sobre essa questão desse Deus, que nós já sabemos que Deus está dentro de nós, a tal da centelha divina, e toda essa história que a gente vem escutando já há tempo, a mesma coisa, né. Mas aí o que fazer com isso tudo? Ou será que é isso mesmo? E aí outro dia, já venho há alguns meses, tá, outro dia são meses, ano, eu venho pensando: "Caramba, mas esse Deus que nós colocamos como sendo uma energia que seja, a criação, será que esse Deus nosso é o Deus de tudo?" Porque eu fiquei pensando nos extraterrestres, né. Caramba, eu fico olhando ali sei lá, uma confederação, um arcturiano, todos esses ETs que se falam por aí, será que ele tem noção desse Deus ou desse formato que a gente tem aqui no planeta Terra? É o mesmo Deus? Pois é, podem ter vários. Eu estava conversando sobre isso, a gente estava falando sobre Kabbalah esses tempos, e um assunto assim, né, um papo filosófico, cabeça assim, e rolou isso mesmo. Será que nós temos um criador aqui? E vamos supor, vamos lá para Vênus. Eles têm o criador deles, mas não é o mesmo daqui, mas estão ligados a uma força maior que, de forma organizada, destinou ali líderes, vamos dizer, né, para serem chamados de deuses, né? E é o que a gente consegue entender, na nossa limitação. Outro dia eu coloquei assim num formato mais empresarial, né, e na verdade sem esse nome, mas só para a gente poder entender essa estrutura, e falei: "Pô, será que esse Deus é um gerente?", né, e de repente esse gerente tem um diretor, tem um VIP da vida aí, tem mais um outro, sei lá, tem um super, presidente. Eu fico pensando, eu de fato começo a chegar à conclusão de que o tempo todo nós somos criados para ter limite. Limite de tudo. Então, quando me perguntam: "Cris, nós podemos ter liberdade?", eu digo: "Jamais. Você jamais vai ser ou será uma pessoa livre". Dentro desse contexto, dessa estrutura que nós temos, ainda podemos buscar um pouco mais de dinamismo. Né, de escolhas e buscar essa paz, porque na verdade essa liberdade humana, ela está, na minha opinião, diretamente ligado à paz. E não é o ir e vir, ou fazer o que quiser, porque a gente nunca pode fazer o que a gente quer. Experimenta parar de comer. Tenha a liberdade de parar de dormir. Tenha a liberdade, você tem a liberdade de não ir no banheiro. Você não tem liberdade de nada. A gente está dentro de um contexto ali pré-determinado por aquela criação, aquele Deus que coordena, na minha opinião, a Via Láctea. Outras vias são outras vias, a gente não tem a menor ideia. Então, resumidamente, que Deus é esse? É, muito bom, eu gosto muito disso, os Elohims, ou então os arquitetos do universo, né, os responsáveis por setores. Isso não está, de forma alguma, descredenciando a todos os espiritualistas universalistas a acreditarem num poder supremo maior. Mas até aí, nós, na nossa vida material, aqui no nosso plano de existência, encararmos que estamos em contato direto com essa força sem os intermediários, como você falou, é algo também a se refletir. O que aconteceria se você e eu, qualquer pessoa que está aqui encarnada, ficasse frente a frente com esse todo que as pessoas falam, com essa força, com o absoluto? Será que resistia algum segundo? E mesmo esse absoluto é um absoluto para essa Via Láctea.
Não é exato. o absoluto para uma outra via que a gente não tem a menor noção do que seja, que a gente desconhece, inclusive. Então, me parece que o tempo todo, ainda quando existiam vários deuses, ainda era melhor você distribuir um pouquinho a energia para cá e para lá. Quando nós falamos também dos deuses, das energias afro, né, Uhum. africanas, quando nós falamos dessas religiões mais africanas, onde também existem vários orixás, várias energias, vários, enfim, forças maiores, mas quando você fala de um único Deus, você ainda mesmo assim é uma forma de aprisionar a nossa existência. Eu não estou dizendo que seja verdade ou não seja verdade, eu acho que a gente tem que trazer esse pensamento, que então eu não posso entender mais nada. Eu tenho que ir em linha reta e, de novo, eu estou preso a um único caminho. E isso amplia muito, porque nós temos pessoas de diferentes personalidades, né, no nosso planeta. Aqui no nosso mundinho mesmo, as pessoas têm N personalidades, N problemas, né? Às vezes, o que é problema para um não é para o outro, né? Mas, de fato, se ouve muito dizer que as pessoas buscam a espiritualidade. Mas, quando é que as pessoas buscam sinceramente? Ou quando é que as pessoas buscam porque estão, dentro de uma percepção que estão sofrendo? É, primeiro que as pessoas buscam a espiritualidade como se fosse uma pena, algo material, algo que você simplesmente, você chega lá e pronto, está resolvido. Eu vou tá atrapalhando aqui, eu Ah, vou não beleza. sei o que que é que está acontecendo aqui. Celular vibrando. É, vibrando, mais um celular vibrando. Então, essa espiritualidade, ela parece que é um lugar de chegada. E eu digo que hoje nós falamos muito desse termo de consciência, porque isso, porque está tendo a grande virada, porque vai acontecer, gente, a vida inteira, séculos e séculos, sempre vai acontecer alguma coisa, né? Então a gente está esperando essa mudança, que também, na minha opinião, pode ser uma forma de controle, porque cada vez que você coloca que essa consciência precisa acontecer, está, nós estamos vivendo uma esquizofrenia espiritual, uma esquizofrenia espiritualista, seja Uhum. religiosa ou não, mas todo mundo está enlouquecido atrás de alguma coisa. Cada vez que você entra nessa busca incessante, você cria o quê? Uma ansiedade. Cada vez que você tem uma ansiedade, você se distancia exatamente da própria espiritualidade. E a espiritualidade é um caminho, não é um ponto de chegada. Então, quando nós entramos em filosofias, de um budismo tibetano, filosofias mais completas, sempre nós enxergamos esse caminho, porque não existe uma Uhum. chegada, existe um processo. Então, essa espiritualidade que todo mundo busca é a espiritualidade de trazer uma solução para os teus problemas. E, na verdade, essa espiritualidade deveria ser um encontro de você com você mesmo, um encontro de uma percepção de quem você é, e mais do que isso, a sua prática diária, porque o que vai revelar a sua espiritualidade é o teu comportamento, né, e não aquilo que você diz. Então, hoje nós encontramos quantas pessoas, Farrell, que não praticam, aprenderam alguma técnica há pouco, leram um livro. Você deve receber um monte de gente. E eu Uhum. falo, você só é alguma coisa quando você já praticou muito. É. E olhe lá ainda, hein. Nossa, e olhe lá, porque você ainda está no processo e não tem fim. É. Então, E você falou, eu achei um ponto muito interessante, né, essa indústria do medo. Assim, as pessoas elas se vinculam até a práticas espirituais, os gurus da internet, porque muitas vezes essas pessoas sabem fomentar o medo dessa pessoa, que algo pode acontecer e que ela tem a chave para resolver, mas na verdade essa pessoa está só mantendo a outra num nível de tensão para que ela possa doar a energia dela para uma finalidade, é uma indústria praticamente.
diferente do que a gente procura fazer aqui. Lógico, você tem o seu trabalho, nós temos o nosso trabalho, mas para que as pessoas aprendam algo de fato e se libertem, caso queiram, das dores, caso estejam destinadas a evoluir, né. Como é que você encara, e isso é super importante falar, né, com pessoas sérias, essa indústria do medo e pessoas que estão sendo manipuladas espiritualmente para acreditar sempre que o pior vai acontecer? É, é assim. Então, os ETs sempre existiram, eu sempre acreditei nisso. Só que agora, então, eles estão chegando. Então daqui a pouco vai acontecer tal coisa, aí daqui a pouco inventam uma outra história, aí daqui a pouco, bom, enfim, é uma manipulação muito grande, então essa liberdade que eu falei, que a gente já não tem, ninguém é livre aqui nesse planeta, ainda por cima existem os seres que vão fazer de tudo para que você se torne menos livre ainda. Por quê? Porque assim as coisas conseguem ser mais manipuladas facilmente por alguns. E aí não fica aquele ganha-ganha, né, alguns vão ganhar e outros vão perder muito. Quando a gente fala dessa indústria da espiritualidade, primeiro, você talvez, audiência, está procurando ajuda com alguém que acabou de começar, que não tem nenhuma experiência, porque o tempo todo nós estamos experienciando esta espiritualidade. Então, a gente se coloca não como sendo o suprassumo de algo, mas eu me coloco, por exemplo, como sendo uma pessoa que preciso ter muito mais atenção para todas as sombras que eu mesma tenho. Uhum. Né, por quê? Porque é assim que funciona. Então eu tenho que prestar atenção numa palavra maldosa que eu tive sem querer e retomar. Eu tenho que ter uma consciência absoluta sobre isso, que é a mente alerta, é você o tempo todo perceber o que você faz que, melhora toda a humanidade, a mim e toda a humanidade, e aquilo que eu faço que não é interessante. Então essa espiritualidade, ela precisa ser vivida. Quando alguém me procura, o que eu falo? Você precisa, para começar, 2 coisas muito importantes. Primeiro, você precisa sentir amor. Para mim a espiritualidade ela tem uma ligação com esse amor, mas é o amor da compaixão, o amor sem limite, um amor que não é: "Eu vou te entregar porque eu preciso receber". Eu vou te entregar porque eu estou afim, porque eu me sinto muito bem assim, se você gosta ou não é problema seu, né, é uma coisa que você começa a entrar um pouco mais essa "liberdade", entre aspas, de sentimento. Então esse amor traz isso. Mas esse amor também precisa de algo muito importante que eu sempre falo para todos. Você precisa de coragem, porque não basta ter só amor. Se você tiver só amor, não vai funcionar. Você precisa sentir essa grandeza, essa potência, mas você precisa ter coragem para viver. Porque senão você não sai do lugar. E buscar a espiritualidade com consciência, você também precisa ter coragem. Porque a espiritualidade é sua, é o seu processo. Uhum. E para você olhar para você mesmo, você precisa ter coragem. Uhum. Coragem, porque muita gente vai dizer que você está errado, muita gente vai se comportar diferente, você mesmo vai ter um comportamento estranho de vez em quando, você vai encarar as suas sombras, porque não existe um desenvolvimento espiritual se você não olhar para as tuas sombras. Não tem como. É. E aí as pessoas estão buscando luz. Cara, faz o contrário. Começa pela sombra, porque aí você pelo menos já encarou aquilo que de fato te atrapalha. Se você conseguir eliminar 1/10 da tua sombra, você já está no caminho. É muito complexo isso, né, porque as pessoas ela, por exemplo, você tem um trabalho de benzimento, você também tem um trabalho de orientação. Existe o trabalho que você ensina as pessoas, existe o trabalho que você auxilia a pessoa que está em grande desespero ou está buscando uma melhoria. Mas o ponto é que eu vejo que grande parte das pessoas, na hora que você chega e fala: "Não, agora você precisa fazer isso, você precisa aprender", elas têm uma certa resistência, elas não querem tomar os rumos da própria trajetória e terceirizar
para uma benzedeira, Uhum. para um pai de santo, para um padre, né, porque ela não quer tomar o rumo da própria trajetória. E aí elas terceirizam também para Jesus, para outros líderes, avatares, tipo, o Salvador, quando não se aprofunda na mensagem para poder aplicar o que foi ensinado.